sinceramente, São Paulo merece ter Tabata como prefeita. A vida ficou muito real para mim muito cedo, mas também nunca me faltou amor, nunca me faltou esse combustível. E acho que tá faltando a gente se lembrar disso, que o amanhã pode ser melhor, que o amanhã pode ser diferente, que tá nas nossas mãos fazer isso também. Onde isso começou a se cristalizar dentro de mim e a fazer parte da minha identidade mesmo, foi dentro de casa. E eu sempre ressalto isso, que foi uma infância que teve muita privação. De tudo. Do medo da fome, da ausência por muito tempo de uma moradia digna, do medo da chuva. Mas uma infância que, assim como muitas outras na periferia, sempre teve tanto amor e sempre teve tanta esperança. Uma parte do porquê que eu gosto tanto dessa vista e desse lugar é porque eu acho que conta muito da minha história, da história da minha família, mas também da história das pessoas que fizeram São Paulo. E eu acho que essa é uma São Paulo da qual a gente tem que se orgulhar. Eu realmente acredito no poder transformador da educação. Eu realmente acredito em nossas crianças que estão na escola pública. Se a gente tiver coragem de dar tudo o que a gente puder de oportunidade para essas crianças que estão nascendo na favela, na periferia, nos extremos da cidade, a gente vai se surpreender com tanto de engenheiro, de médico, cientista, com tanto de inteligência, de potência que a gente hoje desperdiça e que a gente vai deixar de desperdiçar. É até esquisito de dizer, mas eu acho a matemática linda a forma como ela está envolvida em tudo. Na biologia, na neurociência, na física quântica, e ela é certeira. Eu gosto dessa segurança que a matemática proporciona. A vida não é certinha, é tudo instável, você nunca sabe o que se preparar, o que vai acontecer amanhã, mas com uma fórmula de matemática você sabe. A minha professora, ela apaixonada por matemática, falou: Carol, você já fez o BMAP? Vai, você consegue. Isso abriu uma porta assim pra mim, fez ter mais coragem, acreditar em mim mesma. 2022 foi a medalha de bronze, e aí em 2023 eu fui fazer a prova de novo. Aí a minha professora mandou mensagem de novo: Carol, você é uma medalhista de prata? Eu fiquei: como assim de prata? A educação é fundamental para a vida de todo mundo. A Tabata é uma pessoa que eu sempre admirei, porque você não vê tantas mulheres na política. Então, quando a gente vê uma, a gente pega esse afeto, ainda mais por ela lutar muito pela educação, acesso à educação. Eu só percebi a diferença que uma educação de qualidade faz quando eu recebi essa medalha através da minha professora. Tabata diz que o que mudou a vida dela foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública. A partir daí ela foi medalhista, bolsista, fez diversas Olimpíadas de Conhecimento, e saber que esse marco que mudou a vida dela foi uma política pública estruturada por meu pai enquanto ministro da Ciência e Tecnologia. É muito impressionante, assim, é impressionante você imaginar que, de fato, essa história mudou a vida de milhares de pessoas, e uma delas foi Tabata. Por que o Eduardo Campos criou a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas? Hoje eu tenho uma visão muito privilegiada dessa história. E eu sei que o Eduardo Campos criou o BMAP
por essa convicção de que a desigualdade ela é tão absurda que a gente precisa fazer tudo o que a gente puder para combatê-la, para enfrentá-la. Ele cria a OBMEP como esse grande ato de amor pelo nosso país, pela nossa educação, por nossas crianças. Eu sou impactada por essa política pública no seu primeiro ano. Lá em 2005, quando eu tô no 6º aninho, que na minha época era 5ª série, e eu ganhei uma medalha de ouro e fui para Recife receber a medalha em uma cerimônia em que o Eduardo Campos estava. E meu pai também estava. Quantos atos de amor, né? O amor que meu pai teve por mim desde o dia que ele conheceu a minha mãe grávida. O amor que o Eduardo Campos tinha por esse país e por nossos alunos. E aí, essas muitas demonstrações de amor, e não é de um amor teórico, é de um amor ativo, é de um amor que se manifesta de forma prática, em serviço. Tudo isso faz com que aos 13 anos de idade eu tenha o meu pai e o pai do João numa mesma cerimônia. Eu lembrava ele contando essas histórias, ele dizendo que estava fazendo uma Olimpíada Brasileira de Matemática de escola pública. É tão absurdo que eu acho que se alguém ouvisse de fora até acharia que é mentira. Olha a educação de novo, olha as coincidências de novo. Eu viro deputada, o João também. A gente se encontra no Congresso Nacional, a gente se aproxima pelo serviço. Eu acho que isso é tão eu e o João. Eu acho que cada um pode usar o termo que lhe conforta mais. Se são os astros, se é a natureza, se é a energia, se é Deus. Enfim, mas isso com certeza está num plano superior ao nosso. Tudo isso tem acontecido e hoje eu estou aqui. A vida é tão maluca que eu viajei o Brasil todo disputando as Olimpíadas, depois, enfim, como ativista. E Deus só permitiu que eu voltasse a Recife, mais de 10 anos depois, para conhecer a família do João. E aí a gente fica... Como assim? Do ponto de vista das probabilidades, é uma sorte muito especial. A Tabata é uma guerreira que ela representa uma espécie de exemplo para o Brasil, especialmente para a juventude brasileira, de até onde pode chegar uma pessoa com talento, determinação e garra. Quando eu cheguei na direção do INPA em 2003, coincidiu de ser também um ano em que entrou como ministro da Ciência e Tecnologia o Eduardo Campos. Eu contei para ele a existência dessa ideia de se criar uma Olimpíada Nacional, grande dimensão. O Eduardo foi quem, de fato, viu que essa era uma ideia de um potencial extraordinário, né, que poderia representar uma mudança de padrões na escola pública brasileira. Em 2006, a Tabata ganhou uma medalha de ouro. Naquela Olimpíada foram 15 milhões de participantes. São 500 medalhas de ouro. 500 medalhas divididas por 15 milhões de alunos representa 1 em 30 mil. Então, como se num Maracanã cheio, o destino escolhesse 2 pessoas. Se você for parar para pensar em todas as probabilidades, uma mulher medalhista da periferia de São Paulo e outra jovem, também medalhista da periferia de São Paulo, se encontrarem, eu não consigo nem quantificar quantos zeros depois da vírgula vai ter. Vai ter tipo um zero, aí uma vírgula e não consigo nem quantificar a quantidade de zeros em uma possibilidade disso acontecer. Muitas pessoas e muitas oportunidades mudaram minha vida e me trouxeram aqui.
mas se eu tiver que escolher uma, 100% foi a Olimpíada de Matemática. Foi um divisor de águas. Eu conheci gente que se identificava muito e foi uma sintonia, foi uma sensação de pertencimento tão gostosa. E aí a primeira palestra foi sobre física quântica. Foi tão delicioso. Carol, eu me identifico muito com tudo que você tá dizendo. Tudo. Você quer fazer o quê? Eu queria fazer psicanálise. Muito da nossa cabeça, ou de cabeças adultas, são formadas na infância. E como uma educação de qualidade, como uma família estruturada, Fazem diferença. fazem muita diferença. Você trouxe um tema que é muito caro pra mim, que é a questão da gente falar da saúde mental sem tabus e entender que tá tudo bem a gente falar sobre isso. Se você vê os projetos de lei que eu aprovei, os objetivos que eu tenho como prefeita, de alguma forma todos são tocados ou influenciados por dores, por coisas que eu vivi. Não é luxo você batalhar para ter psicólogo nas escolas. Não é luxo você querer e lutar para a gente ter uma equipe de saúde mental em todos os postos. E te ouvindo, Carol, eu vejo essa mesma coisa de o que você fala de querer ser psicanalista. Para mim é muito evidente assim que isso é moldado pela sua experiência pessoal. Porque e eu acho isso muito bonito. Assim, é surreal o quanto eu me vejo em você e acho que você se vê em mim também. Muito. Eu perdi meu pai pro tabu que existe em torno de transtornos mentais. Eu tive um pai que foi uma pessoa muito sensível. Tem pessoas que talvez por autoproteção, elas não enxergam as coisas que estão acontecendo. E eu acho que quem enxerga precisa fazer algo a respeito para dar vazão. E meu pai fazia isso escrevendo. Meu pai, ele era muito reflexivo, assim, sobre a desigualdade, sobre por que a gente tá aqui com tanta falta e tem gente que nasce com tanto e ninguém faz nada sobre isso. E tudo que tem a ver com meu pai me emociona muito. Quando eu comecei a namorar com o João, foi uma das primeiras coisas que eu contei pra ele. Eu falei, olha, meu pai escreveu umas coisas, mas eu nunca consegui ler. Você lê comigo um dia? Deus, obrigado pela oportunidade, dia 1/12/2010. Eu, Leonardo Francisco de Pontes Gigo, tenho sonhos, posso alcançá-los, sou filho do Pai, acredito nos meus sonhos, vou escrever um livro. E não deixa de ser quase um livro isso dele, né? Não tem nem plantar uma árvore aí, né? Que seria o mais fácil. Que ele falava, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu pareço muito com ele, né? Quer ler? Senhor, obrigado por eu viver e ser capaz de expor as minhas ideias. A mente que o Senhor nos deu é magnífica. Senhor, vivo, escuto, respiro, vejo, sinto, tenho dor, alegria, inveja, preconceito, ilusões, fraquezas. Sou um pecador, transformado pela ilusão. Uso umas substâncias, porém tento pescar a minha sobrevivência. Hoje eu vejo coisas que tenho medo de falar. Estava se escondendo atrás das substâncias, mas porque o contexto era muito duro. Amo, minto, sou orgulhoso. Alguns vão discordar. Vivo uma utopia na qual acredito que o ser humano pode e deve ser melhor. E aí são as coisas que ele escrevia especialmente no ônibus. Não são riscos, mas sim caminhos. Era um poeta. A bipolaridade é um pouco disso, né? Esses momentos de euforia e de depressão. E a desigualdade é 100% isso. Meu pai tinha um senso de justiça muito grande. E ele era um cara sonhador. Então acho que ele colocou muito isso na gente. Ser capaz de ver mais do que os olhos estavam vendo, sabe? Entender o porquê das coisas, se indignar, lutar para que elas sejam diferentes.
Viva o momento, lembre-se do seu passado, acredite no futuro. Não espere recompensas, viva o seu melhor. Siga a força do seu coração. Tudo nesta terra e os nossos olhos são precários para ver qual a dimensão daquilo que nos rodeia. Quando meu pai morre, eu acho que ali eu faço um outro compromisso comigo mesma. Que eu dedicaria a minha vida para que essas periferias todas tenham mais oportunidade e mais vida e mais dignidade e mais disso tudo que eu pude vislumbrar, mas que meu pai não pôde. Eu não vou deixar que nada disso tenha sido em vão.